Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais uma ação da Escola do Legislativo. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas a todos e a todas, em especial a minha convidada de hoje, Marisa Zanoni, já foi vereadora aqui nesta casa, que deixou muitas saudades, não somente na nossa população, mas também junto aos servidores, aos demais vereadores, professora universitária e militante, das causas sociais de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui, retornar à casa, debater sobre uma temática tão importante que são as discussões de gênero. E esta casa, intitulada como a Casa do Povo, ela sempre me inspira, né? Me inspira a me tornar uma cidadã melhor, a observar como a cidade, para que caminhos a cidade está andando. Então, isso aqui é muito simbólico e para mim tem uma representação muito forte na minha constituição de cidadã. A Casa do Povo, quando a gente consegue fazer, ela cumprir com o seu papel, ela fica de uma importância para o nosso município, para a nossa cidade e para todas as outras. O nosso bate-papo hoje é sobre gênero, né? Muito provavelmente, quando a gente fala de gênero, a gente vai falar, estamos no mês da mulher e tal, a gente vai falar bastante da questão da mulher, que é hoje e ao longo da história o gênero que tem sofrido mais as consequências e tal. Mas não é só isso, né? Ele é mais amplo, né? A temática do que isso. Então, se puder dar uma explicada para nós, o que entra quando a gente fala de gênero? Hoje a gente pode pensar que gênero, na perspectiva mais simplista, é você pensar a questão do masculino e do feminino, né? Mas, como você diz, é muito maior do que isso. Os estudos hoje apontam que a gente, quando discute gênero, não vai só discutir as questões também da mulher, e nem somente as relações entre homens e mulheres, mas as relações entre homem e homem e as relações entre mulheres, né? Então, nessa Constituição, que ela é histórica, cultural, que ela está vinculada a um processo de desenvolvimento humano, de perspectivas, de construção de subjetividades e que nos afeta a todos. Mas, é claro, dentro desse sistema, então, quando nós estamos falando dessas relações sociais e dessas constituições das nossas identidades e subjetividades, a gente vai olhar para determinadas categorias sociais, como, por exemplo, para as mulheres, e perceber que há uma inferiorização do gênero feminino, da condição da mulher, historicamente constituída, né? A nossa herança do patriarcado, esta herança do lugar da mulher dentro de casa, da maternidade mesmo como uma condição biológica e como uma condição que deveria ser seguida por todas as mulheres, casar, ter filhos, né? Essas narrativas, elas vão nos colocando historicamente num lugar inferior, no lugar de que, olha, para você há lugares que não combinam, como, por exemplo, nas casas legislativas, nos espaços políticos, e fato é de nós olharmos os dados, né? Nós temos um dos piores índices de inclusão de mulheres nos espaços políticos, nos espaços de poder, em que pese que hoje nós somos a grande maioria nas universidades, somos a maioria da população em formação, que está em formação, que tem formação, por conta dessas representações sociais, que a gente ainda acaba num lugar inferior. E me parece que quando a gente fala desse patriarcado, então, da mulher como patrimônio do pai, depois patrimônio do marido, parece que é uma coisa do passado, né? Mas a gente vê noticiários todos os dias de feminicídio, de mulheres em sistema de cárcere privado, né? Porque ainda são essa propriedade. Você vai ver a motivação dessa semana, que eu vi um caso, a motivação é ciúmes, né? Então, você tem aquela pessoa como uma propriedade sua. E a gente tem visto um retorno
a determinados preconceitos de gênero, sobre a condição do gênero, sobre a condição da mulher, sobre o debate de gênero, que eu mesma passei na casa em 2014, 15, se não me falha a memória, nas discussões do Plano Municipal de Educação, a palavra gênero criou uma confusão e um envolvimento da sociedade muito empobrecedor do debate, né? E a mulher sofre, né, Marisa, mesmo quando a intenção é elogiar, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu participei de um evento com a deputada Paulinha, cerca de 2 meses atrás, e fui obrigado a ficar estarrecido com uma fala de alguém na tentativa de elogiar a deputada Paulinha. Um vice-prefeito, se não me engano, não me lembro o nome dele, pegou o microfone e falou: nossa, a Paulinha é uma mulher tão boa na política que ela é como se fosse um homem, né? Então, assim, na cabeça dele, aí deu um certo desconforto, alguns riram, algumas mulheres reclamaram em voz alta e tal. Ele, não, gente, é que a Paulinha é diferente mesmo, ela tem uma força como se fosse um homem. Ele repetiu. E aí a gente olha para uma pessoa como essa, você tem até dificuldade de ficar... Lógico, você fica indignado, você fica surpreso, você fica revoltado, mas bravo, que é outra. Você tem uma dificuldade de ficar até bravo porque você vê que claramente ele achou que estava elogiando, né? Então, assim, a nossa cultura é tão interiorizada na gente que uma mulher que ela se sobressai como se fosse um homem. Veja, João, que as questões relacionadas ao machismo, a ideia de mulher, ela perpassa o nosso cotidiano de uma forma que parece inocente. Então, a linguagem, ela é reprodutora deste lugar de inferiorização do gênero feminino, né? Então, mesmo no elogio. Mesmo no elogio. Você acha que está elogiando, dizendo, não, ela é forte, né? E muitas mulheres, para ocuparem o lugar, elas começam a engrossar a voz, elas precisam seguir uma incorporação dessa masculinidade que muitas vezes não faz parte da identidade delas, né? Então, dar um elogio dizendo você é tão eficaz como que parece um homem, é dizer, olha só, mulher, você não é igual, né? Então, esse processo enquanto a gente não tiver essa igualdade de gênero, essas linguagens vão permanecer. E elas dizem coisas, elas dizem, então, de uma suposta inferioridade que lá, historicamente, inclusive, os estudos apontavam que o corpo da mulher era inferior, né? No sentido da força, no sentido dessa delicadeza que a mulher poderia ter. E, então, ela não poderia ocupar, por exemplo, um espaço de ser engenheira, de trabalhar numa área de exatas. Tivemos um problema recente. Quanto a isso, o metrô lá de São Paulo, a obra que fez aquele buraco imenso, tivemos um comentário infeliz de um deputado de São Paulo, que eu prefiro nem citar o nome, né, dizendo que a obra só teve o problema porque tinha mulheres na obra, né? Não, você imagina que ponto a gente chega, né? Chegamos a este ponto, chegamos ao ponto, por exemplo, dessa semana que se discute o mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher, o próprio presidente da República dizendo que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Então, provavelmente ele não olha para os dados de feminicídio, não olha para os dados de falta de equiparação salarial na mesma atividade que as mulheres desenvolvem. Nós regredimos no avanço de políticas que asseguravam a inserção das mulheres no mercado de trabalho, na política de proteção das mulheres, né? A pandemia, a gente teve um agravo, né, na violência doméstica. Então, essas questões, me parece que quando elas não são tratadas a sério e do macrosistema ao nosso microsistema, a gente vai perpetuar essas desigualdades. Por exemplo, dentro das nossas casas, então, com as piadas, na nossa roda de amigos, dentro das casas, quando a gente determina tarefas de meninos diferente das de menina, né? Olha, a filha tem que arrumar a cama, ela tem que lavar a louça, ela deve cozinhar. Por que não o menino também, né? Isso não significa que a gente quer ser... Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, não significa que a gente não quer manter nossa identidade, nossas diferenças.
O fato é que quando a gente trabalha com justiça social, quando a gente trabalha com democracia, não há como ter grupos sendo inferiorizados, mortos pela condição de ser mulher. Quando nós temos um ato, vamos pegar um mês aí da mulher e tal, o Dia Internacional da Mulher ou qualquer coisa parecida. Quando você faz um ato voltado somente para a mulher, nós também estamos sendo sexistas, né? Porque você precisa entender que a luta da mulher é uma luta dos direitos, não é uma luta da mulher, ela é uma luta pelos direitos da mulher, pelo direito à igualdade salarial, pelo direito ao acesso ao trabalho e à renda, pelo direito ao acesso no poder público como um todo, a ter um cargo na Câmara de Vereadores, ter mais vereadoras, ter mais deputada estadual, mais deputada federal. Então, é uma luta pelos direitos da mulher e não uma luta da mulher, não é a mulher contra o homem, né? Então, quando tu faz um evento e você diz, não, esse é um evento para mulheres, mas eu como homem não posso ir? Não, esse é um evento para mulher, né? Ele também, né, tem uma carga... Sim, do mesmo modo que a gente não pode fazer um evento para mulheres e só terem homens falando, como foi o caso novamente do governo federal nesta semana. Então, penso que quando nós estamos discutindo a condição da mulher, não podemos fazer separada dos homens, né? No entanto, quando esses eventos, a gente prioriza dar lugar de voz às mulheres, né? Por quê? Porque se nós estamos falando de inferiorização, quem pode falar, qual é o lugar de fala é da mulher neste momento? Como, por exemplo, quando eu estou falando da população LGBTQIA+, eu posso emprestar minha voz, mas se eu tenho uma mulher trans, se eu tenho um homossexual, um casal homoafetivo, uma pessoa negra, eu tenho que dar o direito de voz para eles, é o lugar deles de fala, né? E que certamente este lugar de fala é diferente do que eu representá-los, né? Então, isso eu acho que a gente precisa entender. Parece um pouco complexo e talvez, muitas vezes, tem segmentos muito radicais, né? Que fazem essa separação que eu não acho... Quando eu quero discutir as questões de gênero, do feminino, eu preciso estar discutindo com toda a sociedade, né? E sobretudo, tem inúmeros homens que são extremamente feministas, mais do que algumas mulheres que reproduzem o machismo. Então, de novo, desculpa, só para dizer, de novo, então, este lugar de fala, por exemplo, ocupar o espaço de poder, né? Eu preciso exercitar, porque dentro, por exemplo, das casas legislativas, já que estamos aqui na Câmara de Vereadores, da mulher é mais exigido que ela seja competente. Sim. Isso. Quando dizer, mas olha, se você trabalhar com a questão de cota para mulheres, 50% das cadeiras para as mulheres, vocês não acham, vem sempre aquela pergunta, que a gente vai trazer muitas pessoas com falta de qualidade? Eu diria, bom, se eu tenho uma mulher eleita em Balneário Camboriú, alguém está discutindo a qualidade de todos aqueles homens que estão lá? Não, ninguém questiona. Mas quando a gente fala de ocupar esse espaço... A primeira questão é a discussão da qualidade. Da qualidade. E não há como eu me tornar mais qualificada para a ação, para aquele ato, se eu não conseguir exercitar. Lógico, não existe qualidade sem que você viva isso no dia a dia, né? Você não consegue também. É justamente isso. Eu ia te fazer uma pergunta agora, que está ligada também à questão da qualidade, mas ela está ligada à nova geração também. Porque assim, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente defensor das questões femininas, das questões da mulher, né? Sempre me disse, eu sou um feminista, sempre me autodeclarei um feminista e sempre fiz muito esse debate. Aí eu tenho um filho de 22 anos. E o meu filho, um tempo atrás, falou assim, pai, esse seu comentário é machista. Quando o meu filho vira para mim e diz para mim que me considera um feminista, que o meu comentário é machista, aquilo não me deixa chocado, não me deixa triste, me deixa feliz, porque significa que a minha formação, lógico, sou filho de gaúcho, extremamente machista e tal, mas a minha mãe é extremamente também avançada para a sua época, e eu conto sempre essa história. Minha mãe está com 78 hoje e aos 10 anos de idade fez a defesa de uma menina negra no pátio da escola que estava sendo vítima de racismo, de
para 68 Naquela anos época. atrás, você se incorporar e dizer, olha, não serve, então minha mãe também estava à frente do seu tempo. Mas mesmo assim vinha de uma sociedade extremamente machista, né? Em que o homem decidia tudo e você, no máximo, tentava opinar. Então, se eu conseguir evoluir para isso e ser uma pessoa que defende a questão da mulher, e o meu filho me faz um comentário, diz, pai, esse seu comentário é machista, eu não posso ficar triste comigo mesmo, tenho que ficar feliz porque deu certo, né? Então a minha mensagem deu certo e ele evoluiu e está um passo à minha frente. Então estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer o seguinte, você acha que essa geração que vem aí dos 20 anos, de 15 a 20 anos, está mais avançada do que a nossa? Está muito mais avançada, né? E eu acho que nós temos avançado, né? Em vários aspectos, sobretudo na educação dentro das nossas casas, nas discussões que a gente tem nos ambientes da cultura, porque você aprende nesses vários contextos, né? E se você se relacionar aos filhos, se a gente olhar então para os nossos filhos, foram criados diferentes do que nós somos criados e nós buscamos, num sentido que eu diria mais humanista, mais inclusivo, o respeito à diversidade. Então, quando a gente fala em igualdade, a gente tem que falar de diferenças, né? Esse é um debate de gênero, falar das diferenças e do respeito à diferença de gênero, né? O feminino representado de vários modos, o masculino representado de vários modos, isso não pode causar uma inferiorização. Então, quando teu filho diz, teu comentário é machista, eu tenho um filho de 33 e tenho uma filha de 25. Então, Natália e Daniel me apontam coisas, olha, eu acho que esse teu comentário foi preconceituoso. Ou, às vezes, quando tu está trabalhando com tarefas deles, mãe, o que tu está exigindo de mim como menina, eu acho que você não está exigindo dele como menino. Não estou entendendo qual é. E exatamente isso me convoca a me olhar e dizer, bom, eu tenho limitações, eu tenho tenho determinadas questões que estão incorporadas que eu preciso desconstruir. E essa juventude está muito aberta à desconstrução. Se você olhar, então, num ambiente, por exemplo, do ensino médio ou lá no ensino superior, a convivência com casais homoafetivos desta geração, ou vou usar também outro exemplo, com as pessoas com deficiência, é outra. Então, se eles, desde pequenininho, eles estão juntos, no mesmo ambiente, observando que há diferenças, e isso não significa que alguém é inferior ou superior, eles têm uma outra condição, para eles se torna natural. E ninguém vai perder, e eu gosto de discutir quando fala de gênero, essa preocupação que tem dos mais conservadores, né? Com a família, né? Poxa, você imagina você educar um filho que vai bater na outra filha, que é a sua filha, ou é a minha filha, ou é a filha do Mauro, ou é a filha de alguém, né? Ou uma filha que vai ser agressiva com um menino. Você não quer isso para o seu filho. Então, você precisa educar ele para a paz, para o respeito. Você tem um filho que tem uma condição da homossexualidade, uma filha da transexualidade, você quer que ela esteja protegida. Você não vai admitir que alguém bata nela pela condição dela. Imagine isso, já aconteceu em Balneário Camboriú muitas vezes, duas mulheres estar de mãos dadas e alguém agredir porque elas estão de mãos dadas. Eu não consigo processar no meu cérebro o entendimento para isso. Eu não sei se alguém entende. Eu não consigo entender. Eu não tenho um entendimento. Eu não consigo. Meu cérebro não consegue, porque eu consigo entender quando alguém está brigando por algum motivo específico. Eu posso não aceitar, mas eu consigo entender. Não, perdeu a cabeça, estava fora de si, bateu o carro, o outro deu uma fechada nele no trânsito, estava nervoso, acabaram brigando, ele estava passando, o cara derrubou alguma coisa em cima dele. Eu consigo entender. Não se aceita também, mas você entende o motivo. Agora, o meu cérebro não consegue processar o motivo de alguém ficar bravo com o outro ao ponto de tentar agredi-lo, porque ele está caminhando pela rua. Ele não está fazendo nada demais, ele está caminhando, ele está andando. O que isso te afeta? O amor de duas pessoas, o que te afeta? Né? A menos que você tenha um incômodo com as tuas relações amorosas, porque, exceto isso, não dá para a gente compreender que essa pessoa precisa de um tratamento, né? Então, me parece que, voltando às questões da temática, nós temos avanços, vivemos um momento de retrocesso, porque a gente tem grupos na sociedade
que instituir uma ideia, por exemplo, de família, que elas não conseguem se abrir. Educar dá trabalho. Educar para a paz, para a democracia, para a justiça social, exige de todos nós sentar, desconstruir pensamentos, perceber, então, com mais sensibilidade, o que minha fala tem afetado o outro. Vai prejudicar alguém? Ter filtros, né? Isso, a minha discussão ou essa capacidade de me colocar no lugar do outro. Eu não preciso ter sido violentada para saber a dor de uma mulher violentada, de uma menina violentada, de um menino violentado. E as violências, elas são físicas, sexuais, elas são emocionais, são violências financeiras que as mulheres sofrem e que a população negra, LGBTI, QIA+, sofre com mais intensidade. Então, do lugar de privilégio que eu falo, e o lugar de privilégio de mulher branca, que teve condições de estudar, que tem uma estrutura para sobreviver, eu não posso ficar sentada sem me mobilizar. Então, acho que é essa responsabilidade social que nós precisamos, irmanados, porque não basta eu cuidar da minha prole, porque ela pode, se eu educar bem meu filho, sua filha, nossos filhos, eu preciso também ajudar a educar os outros, porque eles vão se encontrar lá fora, né? Então, acho que viver em comunidade significa essa corresponsabilização. É da tua formação, né? Eu lembro, com você falando agora, me lembrou de uma história, meu primeiro emprego público que eu tive, eu tinha 19 anos, e eu tinha uma namorada, e um dia ela me ligou, né, no meu trabalho, perguntando se podia comprar um biquíni de uma determinada maneira, né? Que era um biquíni mais ousado um pouco, né? Eu disse, você está onde? Ela, estou aqui em tal loja. Espera um minutinho que eu estou indo aí. Saí do meu trabalho e fui até lá e disse para ela, né? Disse, veja, eu tinha 19 anos, né? Disse, veja bem, a próxima vez que tu me ligar pedindo autorização para comprar algum tipo de roupa, nós vamos terminar. Porque significa que você está criando uma dependência que eu não quero de você. Ou você tem as tuas decisões e nós vamos construir uma relação juntos para a vida, ou eu não vou ficar dizendo para você o que você vai vestir, o que você vai pensar, o que você tem que comer, sabe, não cabe na minha história esse tipo de comportamento. E se não cabe na minha história, não serve para nós estarmos juntos. Não é nem uma questão de gostar, ou de amar, ou de não amar. Mas eu preciso que quem esteja numa relação comigo entenda que você é um ser humano independente e que eu não posso mandar nem no seu biquíni. E se você está pedindo para mim do seu biquíni, você vai pedir várias outras coisas que não cabem. Então, isso é já de você já tem esse pensamento, né? E tem gente que se sente... É a disputa do micropoder, né? Sim. Se sente feliz em ter o poder sobre uma pessoa, sobre o que a pessoa veste, o que a pessoa come, o que a pessoa respira, né? Se a gente vai pegar, eu gosto muito do Deleuze, quando ele vai dizer que há pessoas que precisam de comando. Elas se sentem mais confortáveis num estado opressor, porque elas não precisam pensar muito. Sim. Então, quando você comanda para a obediência, tem alguém que manda e eu sigo a regra. Então, o meu envolvimento você diz o que eu posso e eu obedeço, né? Então, quando a gente pensa... Para nós, quem disse isso? O Deleuze. Um sociólogo, né? Mas é importante que quem está nos vendo hoje possa... Que essa discussão, né? Essa discussão de eu desejar o opressor, ninguém deseja um opressor, mas as pessoas que votam, por exemplo, em sistemas autoritários, em sujeitos autoritários... As pesquisas dizem isso bastante. Elas têm uma dificuldade de autorregulação. Então, nós precisamos trabalhar para um sistema de autorregulação. Volto ao corpo, provavelmente do exemplo que você deu. É um corpo que precisa autorização para ser exposto, mas também tem lá na pré-história nossa e na memória das mulheres que depende do jeito que eu chego, eu posso estar sendo vítima de violência, violência não só física, de novo, né? De assédio moral. Por quê? Porque essa ideia do corpo como objeto, o corpo da mulher é um objeto de desejo, né? Então, que não é uma... Então, se eu estou de shorts curto ou de vestido longo, não significa nada, né? Eu posso erguer minha saia até aqui, não teria nenhum problema eu e você discutirmos, né? Então, é uma questão de dizer, meu corpo não é uma autorização para você
me agredir. Então, talvez essa autorização, de novo, nesse pensamento que às vezes ele é inconsciente, de que ele é propriedade do meu namorado. Né? Ele é inconsciente, ele é propriedade do namorado. E aí eu vou juntar com as infelizes declarações do deputado de São Paulo, numa missão humanitária, com dinheiro público, num sistema de guerra, de uma situação que é lamentável. Você olhar para mulheres que estão em processo de fuga das suas casas e fazer um comentário pejorativo, um comentário de cunho extremamente machista, sexista, né? E assim, é revoltante, né? E é revoltante, se você me permite, ainda, João, dizer, é tão revoltante que a mídia, de modo geral, repercutiu isso, né? E eu acho isso muito bom que tem esse movimento. Mas, recentemente, teve uma pesquisa de uma historiadora, que só MBL, o movimento do MBL, teve, no período da presidenta Dilma no comando, mais de 3.500 comentários sexistas, machistas, do tipo, vai vender Jequiti, prostituta. Bom, Dilma foi vítima. E a mídia local nunca repercutiu isso. Né? Para o mundo inteiro, mandaram a Dilma para aquele lugar, né, na Copa. Então, e era uma mulher. Então, hoje a gente vê... Gasolina R$3,90 e a Dilma o adesivo, o adesivo da Dilma. Né? E então, era uma mulher. Então, a mulher, quando a gente defende as questões de gênero, a gente tem que separar as discussões partidárias, políticas, né? A gente teve uma situação na Casa Legislativa, uma época atrás aqui, de uma vereadora, e a rádio daqui me chamou. Nós vamos ficar mais 5 minutos. O tempo hoje já deu o nosso tempo, mas com a conversa com a Marisa não dá para nós encerrarmos no tempo normal. Então nós vamos ficar um tempinho a mais e vamos encerrar daqui 5 minutos. Para quem nos acompanha e está acostumado com o nosso tempinho mais reduzido, com a Marisa nós vamos hoje abrir uma exceção e ficar um pouquinho mais, né, Marisa? Desculpa. O papo tá bom, por isso que foi. Lembrar então que as discussões de gênero, elas perpassam muito além dos partidos políticos. A gente precisa se incomodar como homens, como mulheres, como jovens, como crianças, com tudo. Então, por exemplo, voltando ao papel da mídia, a importância da mídia deste debate. Na época em que houve uma situação aqui da casa, eu recebi um telefonema de um meio de comunicação para eu ir até aquele meio de comunicação dizer que eu não tinha sido assediada. Ora, eu disse, jamais faria isso. Por quê? Porque o fato de eu não ter sido assediada não significa que a outra pessoa não foi. Esse é um outro debate. Então, é um outro lugar, de novo, é o lugar da solidariedade, é o lugar de busca da verdade, obviamente, né? Dos fatos. Então, a gente não pode, por ter uma divergência política, não ser solidário nesses momentos de dor, nos momentos e que qualquer ser humano está sendo inferiorizado ou aviltado na sua dignidade, né? Então, me parece que ensinar desde a tenra idade é um exercício fundamental, mas é, sobretudo, a gente também olhar para o nosso dia a dia, o ambiente de trabalho que a gente vive, as relações sociais e trabalhar lá desde o menino que nasce. Eu sempre digo, o menino que brinca de boneca com tanto preconceito que anda por aí, vai ser o melhor pai, vai ser o melhor marido, vai ser o melhor ser humano. Enquanto não existir equidade de gênero, todos perdem meninos, perdem meninas. Quantas vidas terão que ser ceifadas ainda para a gente romper com essa inferiorização, né, de gênero? Infelizmente, nós temos uma sociedade no Brasil que ainda é muito machista, e nós precisamos definitivamente virar essa página se nós queremos estar no chamado primeiro mundo, né? Se nós queremos, eu entendo que se nós queremos ser uma sociedade mais evoluída, não estou preocupado com o primeiro mundo, mas com a evolução da nossa sociedade, né? Eu sou pai de menino, né? Sou pai de menino, mas entendo que os pais de meninas também deveriam estar preocupados com o seu machismo, né? Assim como os pais de meninos, né? Porque na sociedade que nós estamos vivendo,
E aí agora talvez seja até um pouco machista que eu vou falar, mas é importante que quem está nos ouvindo hoje entenda isso. Na sociedade que nós estamos vivendo, não é como há 50 anos atrás, que você casava mal, casava com um cara ignorante, casava com um cara que não tinha nenhuma preocupação, nenhum carinho, nenhuma dedicação a você, que mandava aqui, isso e aquilo, e ia embora. Né? A sociedade de hoje permite que você desista desse casamento a qualquer momento, né? E isso está trazendo também uma violência muito maior também contra a mulher, que é o feminicídio, o cara que não aceita a separação e tal. Então, você que é pai de menina, é isso que tu quer para tua filha, né? Você quer que ela tenha uma vida de sofrimento, tu quer que tenha uma vida de angústia, ou quer que tenha uma vida com um companheiro, com uma pessoa que vai construir um futuro junto os dois, ou sozinha, ou com uma companheira e tal. Mas o que importa não é a felicidade dos seus filhos. Se o que importa é a felicidade, nós estamos fazendo a discussão e ensinando de forma errada, e é importante que todos nós possamos passar essa mensagem para os nossos filhos, e não somente dentro de casa, mas o exemplo começa de cima, aquilo que tu falou. Quando a gente tem governantes que fazem falas extremamente machistas, isso repercute de forma assombrante para o resto da população. Marisa, para você finalizar o nosso dia de hoje, fique à vontade para se despedir e finalizar. Tá? Eu agradeço, é um debate longo e eu desejo essa perspectiva, que a gente possa dialogar e que a gente possa pensar sobre quem nós escolhemos para votar. Essas pessoas, elas institucionalizam a violência, né? Quando o gesto é a arma, quando a maior perspectiva é a venda de armas, é para atingir alguém. Né? Então, eu prefiro livre, eu prefiro autorregulação, eu prefiro estar nesse debate e tentando contribuir. Agradeço imensamente a oportunidade. E se a Marisa me permitir, eu queria dedicar o dia de hoje à lembrança da Indira, irmã da nossa querida amiga Séries, que foi covardemente assassinada há pouco mais de um mês dentro de casa pelo seu companheiro, num momento em que ela estava completamente desprotegida e que não esperava esse tipo de reação, né? A maioria da violência contra a mulher, assim como a violência contra a criança, é nesses momentos em que a mulher está extremamente fragilizada e desprotegida dentro da sua própria casa. Então, em respeito à Indira, em solidariedade às Séries, eu gostaria de dedicar o dia de hoje, desse programa de hoje, para que a gente pudesse não esquecer do que aconteceu aqui na nossa vizinha cidade de Itajaí. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a todos vocês e até o próximo Pensando Balneário Camboriú. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.